Olá você, ex-sedentário, ex-sedentária ou sedentário e sedentária que está louco de vontade de dar um show no sedentarismo. Eu, profissional de educação física, Guilherme Moscardi, se você chegou agora, junto com a super psicóloga Daniela de Oliveira, finalizando a série, o último de 5 episódios que nos propusemos a fazer, Por que nos auto-sabotamos? Se você é um ouvinte regular, super agradecido pelo seu prestígio, pela sua audiência, pela sua colaboração, sugestão. Se nos segue nas redes sociais, está lá, Show Sedentarismo Oficial, em todos os lugares onde a gente divulga os novos episódios e algumas cositas mais. Em breve, com algumas novidades. Esse breve, não tão breve. Autossabotagem é um termo que a gente utiliza quando a gente sabota a gente mesmo, né? Desculpa parecer brincadeira, mas a ideia é falar para que todo mundo entenda. E, embora seja um termo muito recorrente na psicologia, mais do que em qualquer outro, na educação física isso não é tão recorrente, nem todos têm a obrigação de saber os termos. E a nossa ideia é exatamente falar para as pessoas entenderem. Logo, vamos dar a palavra para a Vossa Excelência, a psicóloga, falar de autossabotagem. Penso, Ana, que vale você primeiro falar um pouco da autossabotagem, para depois a gente cair. A gente falou muito pouco Tá, sim. especificamente sobre autossabotagem. E daí a Tá. gente vai, por que a gente se sabota na atividade física? Vamos lá, então. Acho que algumas pessoas ficam bem bravas comigo quando eu digo o que eu vou dizer aqui, e já digo que eu falo de uma perspectiva, né? Então, dentro da psicologia, cada um tem, não é que cada um tem a sua abordagem, existem muitas abordagens e muitas perspectivas sobre como a gente olha o ser humano. Então, eu vou dizer da minha, da qual eu trabalho, tá bom? Então, estou falando do meu quadradinho. E aí muitas pessoas ficam bravas comigo, porque eu digo que a autossabotagem não existe. Não sou eu que digo, mas dentro da perspectiva que eu trabalho, esse negócio de autossabotagem não existe. Por quê? Porque ninguém em sã consciência quer se fazer mal, quer se sabotar dentro daquilo que quer. Se eu quero uma coisa, eu não vou eu mesmo, né, estragar a minha felicidade, o meu querer. Né? Uhum. O que acontece é que muitas vezes aquilo que a gente quer, a gente não aprendeu a fazer a gente não aprendeu como chegar até aquilo que nós queremos, né? Então não é uma autossabotagem, mas existem coisas que a gente aprendeu e coisas que a gente não aprendeu e que a gente precisa aprender, né? Então Ótimo. muitas vezes aquilo que a gente aprendeu é, por exemplo, se largar no sofá, ou ficar mais sem tônus, e aí é tônus mesmo, tá, gente? É tônus muscular. Então eu fico lá sem tônus e óbvio que a minha vontade não aparece, porque eu tô sem tônus, eu estou sentadão lá, ó. E aí o tônus, a vontade deste tipo de tônus é assistir TV. Estou trazendo isso porque eu realmente eu trabalhei isso ontem com um paciente meu. Ótimo. Quando você aprende a colocar um pouco mais de tônus, um pouquinho, é pouco, a vontade ela começa a aparecer para que você faça algo. E aí o algo não é uma hora de corrida, não é uma hora de bicicleta. Então, aí quando a gente fala que é para fazer algo, a pessoa fala, mas só, né? Imagina, só vou caminhar pela casa? Não vale a pena. Então, aí entra algo, e aí entra o não aprendido, né? Nós não aprendemos a como começar as coisas, nós não aprendemos a fazer processos na vida. Então, isso, muitas vezes, que a gente chama de autossabotagem, primeiro que são coisas que não aprendemos a fazer, que vamos precisar aprender. Então, a gente tem que contar mesmo com o fato de que é um esforço. E outra coisa é que a gente não aprendeu, quase nenhum de nós,
pouquíssimos de nós sabem trabalhar com processos. E aí nós estamos falando de processo vivo, né? Não é de processo Gerencial. delineado em empresas, né? Empresarial e etc. Nós estamos falando de um processo vivo que somos nós, que estamos em constante formação, transformação, em constante formação e em constante relação, o que é mais Legal. complexo ainda, né? Então, a minha visão, né, sobre autossabotagem é o tanto essa. A autossabotagem não é algo que existe em si, né, que a gente faz de propósito, mas, então, a autossabotagem ela não existe. Existe coisas que não aprendemos ainda e que Muito precisamos legal. aprender. Não quer dizer com isso que esteja a Daniela ou o Guilherme desdizendo os profissionais que estão aí usando o termo, é um outro jeito de olhar. Quando a gente pega os livros mais modernos, principalmente ligados à área do coach, eles estão muito tratando de motivação interna e motivação externa. E quando você volta a um estudo um pouquinho mais longitudinal da psicologia, não existe motivação externa, só existe motivação interna. O externo você estimula, existem estímulos. O estímulo, exatamente. Não é aqui ficar brigando quem está certo ou quem está errado, até porque a ideia desse canal, tanto do YouTube quanto do podcast, não é fazer ciência, mas é mostrar a ciência. E a ciência tem muitas facetas. Tem muitos estudos dizendo que o café faz bem, outros dizendo que faz mal. Eu, que vou fazer 45, se você ouve cronologicamente, no ano de 2021, houve uma época em que eu nadava e que o café era considerado doping. Se você tomasse 200 Eu ml de também. café, era dopado. Hoje em dia, dão para o atleta no meio do treino, deixou de ser. Alguns estudos diziam que fazia mal, outros que faziam bem, assim como o ovo, né? O ovo já pode, não pode, pode se não for com a gema, enfim, o ovo pode, o café pode. Você tem que se conhecer. Conhece-te a ti mesmo e descobre o que é melhor para você. Ah, para mim é melhor ser sedentário. Pode até achar que é, mas tem alguns estudos pipocando em meio à pandemia, se você ouve cronologicamente, mostrando os benefícios da irisina, nós já falamos aqui, um hormônio que só se produz no músculo em atividade. Sentado no sofá, a produção é zero. Além de que o sedentarismo multiplica por 8 a chance de internação e de manifestação da forma grave da Covid. Obviamente que isso pode ser colocado para as outras doenças também, só que agora estão estudando mais a Covid. Eu, uma vez, Daniela, das pouquíssimas coisas que eu tive insight na minha vida, porque eu sou estudioso e pouco criativo. Eu estava numa palestra e eu disse que ninguém acorda de manhã, se espreguiça, senta na cama. Eu já falei isso em vários lugares, em várias vezes, porque foi muito legal. Ah, hoje eu vou me dar mal, hoje eu vou prejudicar meu corpo. Mas a pessoa sai da cama e não toma café da manhã, ou fica enrolando e faz tudo correndo, dá aquela topada no pé da cama, para no boteco do lado do escritório e pede uma coxinha, uma Coca-Cola. Opa! Acende um cigarro. Opa! Estou sedentário há só mais uma semana. Hoje é quinta-feira, dia que o episódio costuma ir para o ar. Segunda eu começo. O cara começa agora, tá ouvindo isso e não começou ainda. Vai passar aspirador, vai subir escada do prédio, vai dar uma volta no quarteirão, vai se mexer. Para de criar desculpas para você mesmo. O que eu mais gosto nesse termo, que hoje em dia está muito em moda, que é a autossabotagem, um dos motivos pelo qual eu escolhi colocar no episódio, porque muitas pessoas que forem procurar isso vão acabar caindo aqui, é como então desenvolver a disciplina? Como então o outro lado da mesma moeda, né? Como conseguir quebrar essa barreira do segundo eu começo? Uma pergunta, psicóloga. E agora não é só segunda eu começo, né? Nós estamos na fase de, não, depois que a pandemia passar eu começo. Né? Eu estou ouvindo Excelente. muito isso. Depois que a pandemia passar eu começo. Não, então, não é assim que a coisa funciona, né?
eu volto, né? Depois que a pandemia passar, eu volto, porque eu estava bem antes, mas aí veio a pandemia, parei com tudo, né? Então, não é assim que a gente faz. Né? Para a vida do corpo, não interessa se tem pandemia, se não tem pandemia. Se você parou, está sedentário, né? A vida do corpo vai sentir da mesma forma, independente se está tendo uma pandemia fora da sua casa, né? Independente de qualquer coisa, a vida do corpo ela entende movimento, Adorei né? isso, adorei. O que a gente É, sente, o que a gente se mexe ou não se mexe, o que a gente come, vai fazer bem ou fazer mal, você dentro de casa ou sem o cenário da pandemia. Muito bem, adorei isso. exatamente. Quando a gente fala de vida do corpo, né, na psicologia a gente tem essa palavra somático, né? O soma o que que é? É esse corpo vivo que todos nós temos. É um corpo de pensamento, ação, sentimento, emoção que funciona todo junto ao mesmo tempo. Então, pensamento, né? Então, quando a gente fala, você tem que mudar um pensamento, a gente não muda um pensamento, tá, gente? A gente muda uma estrutura inteira, tá? Porque um pensamento ele vem com o corpo, ele vem com uma anatomia, né? E não é que um vem primeiro e depois vem o outro, né? Não é meio que o ovo a galinha, eles estão juntos, conectados e eles funcionam ao mesmo tempo. Né? Então, se você quer mudar também o seu pensamento, comece mudando as suas atitudes. As nossas atitudes, elas são corporais, né? Elas são formadas por padrões emocionais. Então, quando você fala de desenvolver a disciplina, como que a gente desenvolve disciplina? A gente começa com um pouquinho. É o que eu estava dando o exemplo do, estou sentado largado, e colocar um pouco mais de tônus e mudar o meu estado de ativação. E é pouco, é pouquinho. Esse pouquinho vai fazendo uma diferença grande no final das contas. Né? Então, a gente começa mudando um pequeno estado interno. Esse estado interno vai levar a comportamentos diferentes. Para isso, né, a gente usa, assim, de um esforço muscular voluntário. Tá? Esforço muscular voluntário, sim. Eu vou pegar voluntariamente e vou falar, opa, deixa eu me estender aqui, né? Sentar direito na cadeira, deixa eu ver o que que isso aqui faz com a minha atenção, com a minha ativação, né? E isso vai dando para a gente uma qualidade de tecido, uma qualidade de metabolismo, uma qualidade de pensamento, uma qualidade de disposição para estar no mundo, que vai fazer uma hora a gente chegar lá. Quanto mais eu repito isso, quanto mais eu faço isso comigo, né? Mas eu chego lá e falo, ok, então agora eu vou fazer a atividade e isso vai ficando fácil, Ótimo. né? É uma repetição mesmo. Então, emocionalmente, a gente treina como se a gente estivesse na musculação mesmo. A gente treina como se a gente treinasse um músculo. Treinar a nossa variação emocional, né? A intensidade e a duração das nossas emoções é como treinar um músculo. O que que acontece? Então, a gente trabalha dentro de um paradigma de involuntário e voluntário. Né? O involuntário, ele aparece e voluntariamente a gente pode moldar isso. As nossas emoções, elas são involuntárias. Fiquei com raiva. Não posso fazer nada em relação a isso. A raiva vai vir, ela vai aparecer e é bom que ela apareça, né? Porque todas as nossas emoções, elas têm direito à vida e elas querem dizer algo para nós. Né? Elas estão Tá? nos dizendo de algo sobre a vida, né? Agora, a duração e a intensidade da minha raiva eu posso influenciar, certo? Então, é mais ou menos aí que a gente vai trabalhando a nossa disciplina. Muito legal. Né? É incrível o quanto se faz paralelo com o modelo da musculação, em vários exemplos, em vários meios. No meio dos negócios, a disciplina de que você participa, acumula um pouco de dinheiro e depois
você fizer um pouquinho todo dia, vira um montão. Você, nas emoções, enfim, na produção, né, de bens de consumo, na manufatura, vários exemplos dão esse exemplo da musculação. Uma coisa muito legal que você falou aí, foram várias coisas legais, né, em 2 episódios que dá para a gente fazer dessa sua frase última, dessas suas 2 últimas frases. Primeiro que toda emoção, ela merece viver, né? Vamos sentir e vamos fazer. Quando você está descontente, você pode escolher fazer nada, mas se você escolher fazer nada, a chance de mudar é improvável. Né? Tem um cara que não foi psicólogo, um físico, um matemático, sei lá o que era, o Albert Einstein, que dizia que não há como... não há maior sinal de insanidade do que fazer as mesmas coisas dia após dia esperando resultados diferentes. Estou infeliz com o meu corpo, precisa mudar o que você come, precisa mudar como você se mexe, o quanto e o como. Está infeliz com o seu casamento, precisa mudar a forma como você trata o outro e parar de colocar a culpa no outro. Né? Você, voltando lá no início da sua fala, quando a pandemia passar, eu começo ou eu volto. Quando eu tiver isso, eu vou ser feliz. Não, a hora é já, cara pálida. Até porque eu recebi um vídeo, vou colocar o link aqui, de uma vovozinha japonesa com 90 anos dando aula de ginástica. Eu vi. Bombou essa semana. Fantástico. Ela começou a estudar com 67 anos. E ela foi com tônus muscular, hein? Ela era sedentária, entre aspas, né? Ela não fazia exercício, talvez ela já tivesse muita atividade física. Ah, já passou minha época. Não passou sua época. O que eu ganho fazendo atividade física? Bem, Daniela falou também lá no começo uma coisa importante, que toda a emoção ela está em um corpo, ela está relacionada com o físico. O que quer dizer que se você muda o quanto e o como você se mexe, você secreta mais hormônios que melhoram as suas emoções. Então, se a autossabotagem pela linha mais forte na mão da Daniela não existe, na logoterapia esse termo também não vem, que é o que eu estudei. A logoterapia repete muito a frase, o Viktor Frankl repete muito a frase do Nietzsche, que quem tem um porquê viver supera quase qualquer como. Supera as condições, supera a adversidade, supera tudo. Quantos pais em dificuldade olham com otimismo porque tem um filho ali para ele dar otimismo para o filho? Quantos cônjuges, né? Quantos filhos que perderam pai e mãe procuram olhar com otimismo para encorajar ou o pai ou a mãe que ficaram e achar algum sentido na vida ainda. Então, experimente, o convite é para você experimentar fazer atividade física, experimentar essa nova anatomia das suas emoções para você colher logo ali na frente. A vantagem é que a atividade física não é uma planta que demora a ser colhida os benefícios, é muito rápido. Imediatamente depois de uma sessão de 30 minutos, você já tem uma sensação de bem-estar tal qual que eu estou agora. Então faz, experimenta. Se não fizer todo dia, tá bom. A Daniela já falou algumas vezes, seja gentil com você mesmo. Acho que isso é uma coisa muito legal da gente resgatar. Diga aí, Dani, sua última colocação, o tempo que você quiser para a gente dizer o que fizemos e nos despedirmos. Não, é isso, né? Como a gente pode ser gentil com os nossos processos, começar aos poucos, entender que não é de uma vez mesmo. Quando a gente está mudando uma atitude, é difícil porque, principalmente quando a gente já é adulto, né? A gente, na verdade, está desorganizando uma atitude e organizando outra ao mesmo tempo. E essa atitude que a gente está desorganizando, provavelmente foi uma atitude que a gente passou anos organizando em nós. Então, a estrada é longa, né? E a gente tem que pensar na vida como uma outra maratona, né? Não é uma corrida de 100 metros,
A vida não é uma corrida de 100 metros, então que a gente possa ter a paciência, né, de esperar o nosso processo, de conviver com o tempo do nosso processo, né? Então, criar um sentido, né, é uma das coisas também mais importantes que a gente tem, mas o sentido, o Caligaris falava isso, né? O sentido da vida é viver mesmo, o sentido da existência está na existência em si, né? E o que a gente pode fazer de cada momento, né? Como a gente pode fazer cada momento significativo para nós. Então, realmente, quando a gente estiver praticando uma atividade física ou quando estivermos com os nossos filhos, que a gente possa estar ali, né? Sentindo as dores e os amores, né? Os prazeres e os desprazeres, de estar ali presente naquele momento e entendendo. Quando a gente pode estar presente, a gente está entendendo, tendo a ciência do que a gente está construindo para nós, né? E de como a gente está construindo aquilo. Que atitude eu estou usando naquele momento, como eu estou me usando naquele momento que eu estou fazendo aquilo. E acho que é isso, né? Podendo prestar muita atenção em como a gente está fazendo e que emoção aquilo vai me eliciando, que emoção aparece ali e como eu estou organizando essa emoção em mim, como eu posso também criar um outro sentido, um outro significado, né, dentro da atividade para que a gente possa dar continuidade, né? Então eu falo que a vida do corpo ela quer existir, ela quer dar continuidade a si mesma, né? Esse é um processo biológico. E a gente vai criando todas as estratégias para isso, mesmo que a gente não se dê conta de que a gente criou essas estratégias, né? Então, só que o grande problema é quando a gente fica preso numa estratégia só, quando a gente fica fixado em um único jeito de fazer as coisas, né? Então, quanto mais variação a gente tiver, quanto mais possibilidades a gente tiver sobre nós mesmos, melhor é. E podendo entender, né, Gui, dentro dessa fala que você coloca, para mim fica muito nítido, né, o que a gente sempre trabalha dentro da psicologia, que é para que a pessoa possa se responsabilizar sobre a própria existência, para que a pessoa possa tomar responsabilidade por si mesma e falar, ok, sou eu que estou fazendo aqui, eu posso organizar ou desorganizar, óbvio, temos um contexto, temos um ambiente, então também sou contra aquela fala de que você pode tudo que você quer, porque isso não é uma verdade, né? Mas dentro do nosso contexto, das nossas limitações, do nosso corpo, a gente pode sim um tantão de coisas, né? A gente pode um tanto de variações. Eu acho que minha fala final é essa, e acho que é isso. Muito bem, muito. Acho que tem muita coisa legal aí. Você citou o Contar do Caligari, né? Que se despediu recentemente. Contar do Caligares. Poxa, tanta coisa legal que ele deixou aí pra gente. Vamos até acabar esse episódio dessa vez, ao invés de colocar a musiquinha do Show Sedentarismo, com alguma fala dele bacana, eu vou selecionar para homenageá-lo com essa despedida. Mas, para manter aqui um estímulo, dizer o que fizemos, o que não fizemos. Hoje é dia do seu Tai Chi, eu imagino que você tenha feito o seu Tai Chi. Eu hoje treinei perna na musculação, só perna. Perna e rotação do tronco para trabalhar os eretores da espinha, né, da coluna, e os músculos oblíquos abdominais para dar estabilidade para a coluna. Foi o que eu treinei hoje em 26 minutos. Só. E vai ser o que vai dar hoje, não vai dar mais tempo de fazer mais nada. Missão cumprida, check-in, negócio feito. Diga aí o que foi que você fez e já se despeça. Bom, eu fiz o meu Tai Chi, vou fazer uma yoga ainda, né, que eu sempre reservo esse espaço, e é isso. Me despeço aqui de vocês. Show sedentarismo. Pode ser que amanhã as trevas
voltem. Pode ser que amanhã alguém nos force a jurar que é a eternidade que dá sentido à nossa finitude, ou o além que dá sentido ao aqui, ou as utopias que dão sentidos ao presente. Mas até lá, até que isso aconteça, eu fico com meu pai, com a ideia de que a questão do sentido da vida é simples. O sentido da vida é a própria vida concreta, a que vivemos e da qual morrer faz parte. Era isso.